sobre estatística, aplicada à psicologia, mais especificamente aplicada à construção de instrumentos, né, e a utilização de softwares. Então, acho que parece um assunto meio rápido, mas é uma coisa legal e pode ser uma coisa bem interessante. Na semana passada a gente conversou sobre dois softwares, né, sobre o Factor, que é um software específico para fazer análise fatorial probatória. Hoje a gente vai falar sobre... A gente falou também sobre o JASP, é um pouco mais geral, a gente pode fazer um monte de coisa, dentre elas análise fatorial probatória e também análise fatorial confirmatória. Vou mostrar para vocês algumas das coisas novas que têm aparecido no JASP, que é bem interessante. Por exemplo, naquela semana tinha acabado de sair aquela versão que eu mandei para vocês. Eu não tinha entrado, assim, não tinha bisbilhotado bem a versão. Mas o que eles fizeram? Eles fizeram algumas adaptações de pacotes do R dentro do JASP, que daí se torna um pouco mais fácil da gente trabalhar. Né? Nós tínhamos até falado da possibilidade de trabalhar com alguma coisa do R, e eu falei, uma coisa que é interessante é o Lavan, que é justamente o software que a gente faz análise fatorial confirmatória, análise de equações estruturais de forma geral. Né? É bem interessante, tem um monte de possibilidade, mas o R ele exige uma certa introdução, assim, ele exige um período introdutório um pouco maior, justamente, principalmente quando a gente quer fazer, quando a gente quer ter práticas. A gente tem que ter um pouquinho de conhecimento de linguagem computacional, coisa do tipo. Mas aí, com a aplicação disso no JASP, a coisa fica muito mais tranquila. Certo? E eu queria mostrar para vocês essa primeira parte, o JASP, para fazer, então, a análise fatorial confirmatória, e depois a gente vai para o MIMPUS. Então, assim, eu acho que fica interessante, porque a gente partiu de uma coisa totalmente amigável, assim, né? E a gente está caminhando, a gente vai pegando aquele raciocínio um pouco mais de computação, de descrição, de fazer o código e tal, e aí a gente entra no MIMPUS. É um pouco mais complexo, mas de uma potencialidade muito maior do que os outros programas. Você acha que a gente deve baixar? Todo mundo já está com o JASP? Vocês tinham JASP, né? Já, na aula passada. Fazer o que Eu acho que fazer quem... aqui mesmo. Eu acho que É fácil de Você tem? baixar? Ah, legal, é fácil. Tá no pendrive aí. eu acho que eu tô com algum pendrive. Deixa eu ver se tá no meu tá aqui. no pendrive, exatamente. Você que está, Ele é Rogério? pesado. É, eu Não. vou conferir aqui agora. Tá. Esse não aguenta. O outro que tá em casa, ele é melhor. Esse é só para passear. É. Só para ler os PDFs. E aí assim, então vamos lá no JASP, né? Vocês vão ver que essa é a carinha dele. Tem uma borracha. Borracha. Esse negócio que não tá segurando. Semana passada eu fiz uma Deixa eu faltar certo. É. borracha aqui. Esse aqui não tá prendendo. Quem não tem o JASP, Eu. Você pode fazer download já. Ele vai fazer. Vou ficar com ele. Vocês têm acesso à internet aqui? Mas então, nesses computadores tem internet, viu, gente? Vocês viram? O notebook a gente não está conseguindo fazer, mas pelos computadores, eu acabei de ver isso agora. É Eu só tô configurar o... e do ROM. É, que funciona. Não está funcionando. Copia ele. Só copiar, né? Isso aí é não, esse é Linux. Qualquer? Dado que é Linux. Não sei. Ele fecha diferente, né? Pizza. Onde é que baixa? Não tá vendo. Eu só digitei no Google Search, download JASP, já vai. Já cai, Você já pode cai. tirar? Já cai. Vou tirar direto, acho que não dá. Aí vocês vão ver que a carinha dele é mais ou menos essa aí, ó. Para quem já baixou e tal, para quem não Acho conhece. que eu vou acompanhar só, sem fazer. Aí, ó, uma coisa que é interessante a gente pensar, por exemplo, acho que eu não falei isso para vocês na semana passada, mas todas as análises que a gente vai fazer no JASP, caso a gente tenha alguma dúvida, a gente pode perguntar aqui para ele, ó. Tem um help, sabe? E no help, só que algumas análises ele não tem informação, certo? Por exemplo, de análise fatorial e probatória, acho que tem. Melhora. Melhora, né, gente? Qual? Assim, tá bom? Tá bom? Tá.
Você não vai entender. Por exemplo, lembra que eu tinha mostrado para vocês a análise de rede? Aí, se vocês, estou com alguma dúvida do que aquilo significa e tal, vocês podem ir aqui no cantinho e perguntar para ele. Tem um help que ele fala tudo, ele explica que cada uma das coisas funciona, como cada uma das coisas funciona. Então isso é bacana também. Para algumas outras não tem, mas é bom a gente ir acompanhando o desenvolvimento desse software, porque eu acho que, sei lá, a cada 2, 3 meses já sai uma versão nova com mais coisa e tal. E eu acho que o negócio é sempre facilitar cada vez mais. Sempre a gente vai ver mais facilidade e cada vez menos necessidade de compreensão de coisa computacional para trabalhar. Certo? No entanto, a gente precisa entender os conceitos estatísticos para poder escolher certas coisas, como a gente conversou na semana passada. Aí, ó, se vocês clicarem aqui no maisinho, vocês vão ver que abrem outras possibilidades. E dentre dessas possibilidades abre o SEM, que é Structure Information Model. Tá? Se vocês clicarem nessa possibilidade, nessa janelinha aí, vocês vão ver que abre isso aqui que é o Lavan. Tá? O Lavan é exatamente um pacote do R. Certo? Como que a gente pode... mas ele não me dá nada aqui. Diferente do outro, não aparece, tem uma janelinha que eu posso transferir as variáveis e ele fazer análise para mim. Né? Agora a gente precisa trabalhar um pouquinho como nós trabalharemos no R. Certo? E aí uma das coisas interessantes da gente olhar é justamente o tutorial do Lavan. Tá? Esse é um tutorial que a gente também pode baixar na internet. Só escrever aí package Lavan, aparece esse tutorial. Ou escrever isso aqui, o tutorial Lavan. Na internet já aparece. Só para a gente ter ideia como algumas coisas funcionam. E aí, aqui lá, nós temos o sumário, né, o conteúdo. Então tem instalação, isso aqui a gente não precisa fazer, porque nós estamos usando ele, já está instalado, já está aplicado no Jasper. A gente está usando só uma versão dele, no caso, né? E aí ele fala aqui um primeiro exemplo de análise fatorial confirmatória. Deixa eu ver um quadrinho interessante, esse quadrinho aqui. Diferente das outras situações em que a gente só pegava e transferia uma coisa de uma janela para outra, agora a gente precisa entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. Por exemplo, eu estou fazendo... Então, como é um modelo, um software que eu posso fazer análise de equações estruturais, eu não posso ficar limitado só à análise fatorial confirmatória. Tem outras possibilidades, certo? Então, eu posso fazer regressão, posso fazer análise fatorial confirmatória, como posso fazer análise de variância e covariância, certo? Então, assim, olhando para cá, o que eu entendo? Se eu for fazer um modelo de regressão, eu coloco alguns símbolos para descrever o que é uma regressão e alguns símbolos para descrever o que é uma análise fatorial confirmatória. No modelo, então, de variáveis latente, que é uma análise fatorial confirmatória, vocês lembram? Aqui não, né? eu tenho uma variável latente, né? Que é representada pelaquela elipse que a gente conversou na semana passada. E essa variável latente, ela é explicada, faz de conta que vocês estão vendo assim, ela explica a variação em variáveis observadas. Que essas variáveis observadas são os itens do teste. Certo? Então, essa é a compreensão de um fator. Uma variável latente, não observada, que explica as relações entre essas variáveis observadas. Certo? Vocês já devem ter visto isso. Qual seria, então, esse símbolozinho que indica que é uma análise fatorial confirmatória? Eu não sei o nome disso, matematicamente falando, mas é um igual e um til. Aproximado. Aproximado. E aqui seria só o til, né, para fazer uma regressão, no caso. Certo? Ou, se eu quero fazer a relação entre duas variáveis, dois tils. Isso vai ser interessante para a gente pensar como que a gente faz os nossos fatores. Então eu posso dar o nome que eu quiser aqui para o fator, igual til, e aí eu coloco as variáveis que fazem parte desse fator. Então, variável 1 mais variável 2 mais variável 3. Certo? Que são os itens. Então, isso eu vou escrever. Certo? Vamos supor, eu tenho isso daqui, mas eu tenho um erro entre dois itens, né? Então, eu vi lá nos índices de ajuste, e eu sei que para melhorar eu posso fazer relação entre dois itens, entre o erro de dois itens, né? Então seria assim, além
desses itens, a relação entre esses itens estarem explicada pelo fator latente, tem um erro aqui também entre eles dois que melhoraria o ajuste desse fator. Então, para eu pensar isso, eu colocaria as duas variáveis que estão relacionadas, né? E aí seria tio. Certo? Se a gente fala Essa isso. identificação das variáveis que podem estar correlacionadas, eles só aparecem na análise anterior, exploratória. Isso. Não, ou ela aparece também na análise fatorial confirmatória através dos índices de modificação. Entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso para não transformar a análise confirmatória em uma análise exploratória. Né? Porque se a gente for pedindo os índices de modificação, ele vai nos dando e a gente vai melhorando o ajuste, vai melhorando, vai inserindo o erro, né? No entanto, o que está acontecendo, a gente está explorando os dados novamente. Assim, aí a hipótese por trás acaba caindo por terra. Assim. Vocês lembram como a gente conversou na semana passada o que é uma análise fatorial confirmatória? Né? Então, eu tenho uma matriz de dado, que ela uma matriz teórica, que diz, olha, esses itens vão estar relacionados devido a uma variável latente, e aí eu tenho uma matriz empírica, que eu vou lá e vejo nas respostas de vocês, depois eu vou ver qual o índice de ajuste dessa matriz, certo? Qual seria a melhor forma de verificar isso? Que quadrado. Eu vejo o quanto isso não difere significativamente. O que acontece é que o quadrado ele é hiperestimado por conta da amostra. Então, quanto maior a minha amostra, maior a chance do meu quadrado, como posso assim dizer, artificialmente dar diferença. Aí a gente usa outros índices de ajuste. Eles são todos aqueles que vocês já viram falar, CFI, TLI, então a gente vai verificar cada um deles. Certo? Eu não entendi nas covariances, porque tem Y1 com Y1. É só uma expressão, né? Como se fosse assim, aqui vai dar 1 a relação. Então. Não tem problema. Numa matriz de correlação, a gente coloca a relação entre todos eles. É 1 com 2. 1 com 1, 1 com 2, pensa na matriz espelhada lá. Né? 1 com 1, 1. Aí depois a gente vai ver a relação desses dois aqui. Né? Tá. 1 com 2, 1 com 3. Aqui no caso são possibilidades, assim, então eu posso verificar a relação entre os fatores também. A relação entre o fator 1 e o fator 2. São só alguns exemplos. São só alguns exemplos. Pode ser tudo, só que lá não tem tudo. Então são só exemplos. Isso. Tudo bem. Certo? Okay. Mas ele está falando de fazer ajuste, mas eu não vou fazer ajuste com 1. Ah, sim, porque a relação entre eles é 1. Não, eu que estou fazendo a relação entre isso e ajuste. Né? Aqui é só uma demonstração. Tá. Certo? Então vamos lá. Vocês lembram como abre o banco de dados no JASP? Então, para os alunos que não estiveram aqui semana passada, vamos lá, eu vou. O banco de dados pro JASP tem que ser igual ao do Factor? Não. Ele é o mesmo banco do Factor, mas ele tem que estar numa versão diferente. É ponto DAT. Então, o Factor é ponto .dat, para lá é ponto .csv. Ah, tá. Tá? Mas tem que ter, não pode ter também a primeira linha? Igual... Não tem problema, não tem problema. Desculpa, pro Factor, você está falando, pro Factor a gente pode tirar a primeira linha. O Factor tem que tirar. Tem que tirar, porque daí a gente vai colocar ela como variável, a gente vai colocar num outro banco que ele vai dar o nome das variáveis. Agora, para esse daqui a gente tem que deixar, para ele dar o nome das variáveis. Certo? Então a gente vai colocar lá em CSV. Vocês lembram como a gente fez isso, gente? A gente abriu no SPSS. Vocês têm SPSS aqui? Todos vocês têm? Tá. Então lá nesse... Como é que fala? Nessa pastinha de disciplina fiscal, vocês têm um banco em SPSS. Então abram esse banco, por favor. E aí lá tem algumas variáveis. Escala de paixão? Isso. Você pegou aí também, João? Tava aí. Tá. A pasta. Eu já tirei o... Aí file, salvar como. E agora vocês vão escolher aqui embaixo, ó, no tipo de arquivo, ponto .csv. Ok?
A gente começa a ver as pessoas que precisam de ir no oculista. Né? Realmente Mas focado. aquele na óculos frente. tá meio Sim, embaçado. ele tá um pouco tremido, Você né? não consegue melhorar essa ajuste? Acho que Lá em cima o negócio zerou. Uma pessoa grande é melhor. Eu sou alto e eu tenho uma casinha. uma pila pelo Eu não. gostaria de mais casa. Aí piorou. A pila tá ruim? Não, acho que tá melhorou. melhor. Tá melhor. Só tá tremendo lá. Certo? Então, como a delimiter, a gente vai utilizar que é ponto .csv. Certo? Salvem esse arquivo em algum lugar. Em algum lugar que vocês possam recuperar depois. Sem preferência. A gente salva em algum lugar, depois não sabe onde salvou, é ruim. Então, esqueci. Não, errado. Escala de paixão. Meu Jasper não abriu, continua não abrindo. Não abriu? Ele fala assim, ó, pra mim, ó. Será que você baixou para 64? Eu testei isso em casa. Não, Mas semana passada você abriu ele. Não. Não. Você baixou ele do pendrive? Ah, então, porque o pendrive é para 64. Agora E aí, lembra que É, a gente ficou de você é o ver? 32. E aqui eu não consigo porque aqui é Linux, então eu tô sem condição. Vai ter que fazer com uma Vou amiga. sentar junto Uma aqui, amiga. vou fazer companhia. Ó, essa aí já tá fazendo um monte de coisa. Né? É, eu sei. Já tá até estudando descometer na piscina. Vocês salvaram? Você abriu a escala de paixão. Certo. Agora, venho aqui no Jasper. File, Aqui, tá? Obrigada. abrir. E aí vocês vão no computador de vocês e procurem. Abram, por favor. Quem já abriu semana passada vai estar como arquivos recentes, né? Fica mais fácil. Ele já fica lá como arquivo recente. Ele já abre diretamente a cara de CSV. E esse aqui posso deitar? Vamos para lá. Ah, melhor. Ótimo. Agora ficou bom. Certo? Então ficou assim, né? O banco de vocês. Vamos fazer uma retrospectiva aqui. Análise fatorial exploratória, porque daí as pessoas que não vieram, fator. Aí tem análise de componentes principais e análise fatorial exploratória. A gente conversou por que a gente usa análise de componentes, por que a gente não usa análise de componentes principais, porque isso estaria assim infringindo algumas questões ele não leva em consideração a variância compartilhada do item, aí tem algumas coisas que ele infringe para a gente pensar a variável latente, certo? Então a gente vai escolher lá a análise fatorial exploratória e nós vamos colocar alguns itens aqui para a gente experimentar esse modelo, certo? Então quais seriam os itens do EP1 ao EP12? Não, pode fazer. Vai sair. E aí, ó, percebam aqui que a nossa Você não conseguiu abrir? Não foi só eu que não abri no Factor, não, viu? não foi só vocês? Ela também não conseguiu abrir no Tá, Factor. a gente vai dar uma olhada depois, assim não ficam cuidados com vocês. Meu, Então, vocês lembram que nós testamos esse modelo aqui em diferentes, tanto no Factor quanto aqui, e a gente viu que nós tínhamos dois fatores, vocês lembram? No entanto, a gente viu a diferença entre os métodos para reter fator e tal, né? Aqui, ó, rotação bem, não, Promax, né? aqui nós tínhamos utilizado o Promax, mas olha que interessante, né? Às vezes,
dependendo do estimador que eu uso, essas coisas podem dar diferenças, né? E aí, se a gente olhar aqui, ó, através da análise paralela, ele está dando 2 fatores, certo? Só que, olha, lembra que lá, quando nós fizemos com correlação policórica, nós não tivemos nenhum item que ficou fora, né? Aqui nós teríamos, ó. Então aqui teria 1, 2, 3, 4, 5 itens, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente sabe que esse item que não está em lugar nenhum aqui, o item 2, faz parte, na realidade, do fator 1. Certo? O meu da tarde está com 3 fatores. Coloquem aqui em análise paralela. Promax, se colocar também. Quantos itens vocês colocaram? Os 12? Mas aqui Oh, meu não, Deus. não reteve 12, reteve 9. Ah, porque Daqui. Deixa eu ver. Isso acabou de acontecer. Eu botei esse aqui, meu Deus. Eu tentei, mas ele não recuperou. vai bater aqui. Paixão? Ou caixa? Escala de paixão. Eu estava usando semana passada. Daí ele deu o cara aqui. Semana passada, mas não esperava encontrar. Já está bem, já foi bem. Eu me preocupando, mas não está dando para falar. Ah, legal. De graça, né? Eles têm que ter virado. Depois eu pego de novo, mas esquisito que eu salvei, estava aqui, coloquei, usei. Depende. Normalmente a gente usa quando você usa o EIVA. Não é esse o caso? Seu domínio alguma coisa estranha. Ó, o seu aqui deu 2 normal. Estranho. O seu deu 2 também. Deu 2? Não sei se eu fiz certo. Ela deu 5. E vocês continuou com 3? Será que tem como modificar alguma variável? Deu tirado 5 porque. E eu passei o arquivador para ela, e o dela está dando 2. A Daniela dando RC. Isso, depende de uma dor. Tá durante a Alguma coisa. Você deu 2 também? Deu. Tá. RC mais Peraí, vou tentar chamar. Só não sei se tem alguma diferença no banco. Eu acho que não, mas ok. Como a gente conversou, existem algumas possibilidades, né, que pode acontecer. É claro que a gente está trabalhando com dados de simulação. Não é? O seu deu 3? É. Agora eu não sei se. Só tem uma variável. A gente sabe que isso não equivale a um fator, né? Coloquem lá manual 2 fatores. A gente sabe que um fator, que um item não caracteriza um fator. O item 9 está caindo no fator 3 sozinho. Tá, mas aí ó, vem aqui em manual e coloca 2 fatores. Ah, sim. Tá vendo o manual aqui? Ah, sim. A cara que eu mexi, ele estava com 1, ele... Para quem deu 3, faça isso. Certo? Tá. Aí ó, a gente vai ver aqui então que nós temos uma análise exploratória. Certo? Nós temos aqui 2 fatores e algumas medidas. A gente pode pedir outras coisas aqui se a gente quiser, né? Algumas opções de output aqui. Ó, outra coisa interessante aqui, tá vendo que nós estamos cortando a análise em ponto 4. Isso é uma coisa para a gente pensar. Normalmente a gente corta em ponto 3. Né? Talvez se a gente fizer isso, o outro item entra. Ah, ok. Tá. E aí a gente pode cortar em, sei lá, em diferentes pontos, né? Qual é o nome do arquivo, você lembra? O Valerra? É, escala de paixão mesmo. Se eu não deu nenhum.
Eu salvei, não estou encontrando mais. Você... Estranho. Ô, Lisa, Não sei, eu Lisa, confirmo. quando você abre o seu... não aparece como arquivo C-Synth? Não, desapareceu de tudo. Então, Não esse sei o só, que será que aconteceu. você tá só um pendrive? Só um pendrive. Então, por que normalmente a gente usa ponto 3, né? Porque a gente entende que isso aqui elevado ao quadrado daria mais ou menos 10. O 7 seria ponto 32, né? Mas daria mais ou menos 10% de relação entre o item e o fator. Ok? De associação. Beleza, então nós temos essa estrutura fatorial aqui. A gente sabe que são dois fatores, a gente fez vários testes com outras coisas, com análise paralela, em outro software, no FEC. Depois a gente pode dar uma olhadinha para vocês pegarem, certo? Tudo. E aí nós poderíamos agora falar, ok, então a gente faz de conta que nós temos uma segunda amostra, a gente vai verificar isso a gente vai verificar a adequação através de uma análise fatorial confirmatória agora no outro software, que é no Jasper. Certo? Então, assim, uma coisa importante da gente pensar, desculpa, nós já estamos no Jasper. Uma coisa importante para a gente pensar, para abrir aqui, a gente precisa salvar em CSV, certo? Para abrir lá no FEC, a gente precisa salvar em ponto .dot. Eu posso salvar em CSV pelo Excel? Consegue. No primeiro CSV que aparece. Tem uns lá embaixo, no DOS, não sei o que lá, no primeiro, certo? Então, vamos lá. Deixa eu só pegar uma coisa aqui para eu ver certinho. Então, assim, nós sabemos que esses são os fatores que estão em cada item. São os itens que estão em cada fator, né? Então, só para quem não estava aqui na semana passada, para dar vocês não entenderam do que se trata essa escala. Essa escala se chama escala de paixão, a do professor canadense, chama Robert Malehan, né? Acho que o nome é meio bonitinho, assim, mas o que significa? O grau de inclinação que eu tenho para alguma atividade. Né? Então, esses itens podem ser visto do ponto de vista, assim, de uma forma geral. Eu posso pensar, então, vem aqui, está lá escrito uma atividade. Eu posso falar, você pega a sua atividade de interesse e me fale sobre ela. Ou eu posso vir aqui e estabelecer a atividade, uma vez que todos nós passamos a mesma atividade, certo? Então essa é a ideia, né? Que nós temos graus diferentes de inclinação para uma atividade. Essa inclinação pode ser o que eles chamam de paixão obsessiva ou paixão harmoniosa. Né? Paixão harmoniosa seria uma coisa interessante para mim e que ela consegue se inserir, que eu consigo inserir aquela atividade de uma forma positiva dentro da minha vida. E aquilo não toma tamanhos proporcionais, certo? Então eu faço bem aquilo se organiza bem com outras áreas da minha vida e se harmoniza bem com outras áreas da minha vida, certo? Pense em várias coisas, jogo, pense em esporte, pense em estudo, pode pensar em qualquer atividade, certo? Outra forma de paixão seria o que eles chamam de paixão obsessiva, é quando aquela atividade ela toma conta de mim ou eu não consigo controlar, e aí ela acaba assumindo dentro da minha vida uma coisa estratosférica, ela começa a me atrapalhar. Certo? Pense também no jogo, no estudo, em qualquer atividade da nossa vida. Certo? Então, assim, tem esses dois fatores e ele nomeia esses dois fatores dessa forma. Certo? E aí, vamos lá agora. Eu vou aqui no mais e vou lá em SEM. Tá? Em SEM eu escolho Lavão. Certo? Eu posso dar o nome disso aqui de pH. Certo? E eu coloco lá pH igual etil, certo? Que ele explica vocês precisam sempre saber o nome da variável no seu banco de dados, certo? No nosso tá EP e o número, certo? Então aqui seria EP2 espaço mais EP4 mais EP7 mais EP Tudo junto? Não. separado, EP9, EP11 e EP12. Depois ele dá uma sintaxe ou não? Sim, não, essa sintaxe a gente está Facilitar a fazendo. vida. Eu sei, mas ele não dá como no SPSS, um arquivo do tipo sintaxe? Não? Não. Como é que eu salvo os resultados? Calma, peraí. EP11 e EP12.
Aí nós temos o outro fator, que é PO, certo? Paixão obsessiva. Que ele é EP1, EP3, Você não consegue aumentar um pouco o seu número, por favor? Eu já aumento. Deixa eu só copiar aqui para eu pegar o nome o número das variáveis aqui do lado, tá? Tá. P5. Primeiro é pH. Isso é o nome do fator. Você pode dar o nome que você quiser. A gente chamou de paixão harmoniosa, né? Porque no nosso caso aqui é uma variável confirmatória, a gente já tem indicadores, certo? EP6. Tem que ver Volta lá aqui, 5, 6, 8, 9. 8, 10. EP10. 8 e até 10. Tem que sempre colocar esse espaço entre a variável e o mais, no sinal de Sim. somatório, né? Circuito espaço. Aí, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem vir aqui no tutorial do Lavan. Primeiro exemplo de análise fatorial confirmatória. Essa é a ideia aqui, né, da análise. Esse daqui é a sintaxe. Certo? Eu estou usando a mesma sintaxe, eu estou dando outro nome, né? Então aqui, aproximado, x1, x2, x3, aproximado, x4, x5, x6, e speed, aproximado, x7, x8. Esse é a proposta dos autores lá, né? Certo? Aí você só coloca aquele. Paixão harmoniosa, desculpa. Paixão harmoniosa, qual é o nome do outro fator? Paixão obsessiva. Coloquei PO. Ok. Deixa eu só ver uma coisa. Notificação, não precisa de notificação. Já baixou aqui, não precisa de notificação. Certo? Depois disso faz o quê? Tá ok? Não. Ctrl e Enter. Aperta o Ctrl e dá um Enter. Tá, mas. Vê o que aparece para vocês aí. Ah, tá, entendi. Rodou? Acho que aqui deu algum problema ainda. Peraí. Tá, Meu Não rodou? O meu também não está rodando, não sei por quê. Aqui tá estranho. Ah, meu, agora foi. É isso, tá chegando. Isso. Isso, ó. Viu o pão? Isso. Aí é o Isso que foi. Ele foi. Ok. Bom, qual foi o negócio agora? Corta aqui isso de Ele notificação. demora pra sair? Não. Só isso, Olha rapidinho, Tá, desce. é igual de. Isso foi? Não é para colocar o quê? É para colocar. Isso. Não. Ah, saiu? Daqui? Ah, tá. Não. Ctrl. Isso. Coisa estranha. Ela foi aqui. Foi? O que você deu? Foi? Uma coisa estranha, porque para colocar tiro, tem que colocar 2 vezes e depois tira o. E não sai. Tem alguma coisinha estranha, não sei se está frente do computador.
pra eu colocar o tio, ele não aparecia. Eu colocava duas tá. vezes, sempre aparecia. Tem que marcar aquelas opções que você marcou aqui. Coloca o tio e dá um espaço, aí ele sai. Você marcou ali. Eu colocava outro Não, tio, aí ele volta lá. vai O tirar senhor não foi. Mas acho que se colocar um espaço, ele sai. É, porque ele tá lá. Se você clicar pra ele, aparece o chapéuzinho desse. Não tá indo. Não tá indo? Ah, o meu foi agora. Não, não foi. Imagina. Você fez aqui, você fez aí. Rodou. O sinal tem que estar, pelo menos o meu rodou aqui onde eu coloquei o mouse no final do arquivo. Aí eu dei Clicou, né? É. O meu também rodou assim. Como assim? Aonde ela fez? Cadê o tio? Ficou de onde? Você volta lá no PH. Eu vou fazer alguma coisa de Deus. Agora dá uma Você abriu o estatístico? Acho que é errado se eu... 1, 2, 3, 4, 5. Tá embora. Mas eu acho que não tá os números 1, corretos. 2, 3, 4, 5. É P2, 4, 7, 9, 11 e 12 da primeira. 4, 7, 9, 11, 12. É, e na segunda é 1, 3, 5, 6, 8 e 10. 8 e 10. Você colocou as Ó, quando eu for assim, faz a coisa, não explica, não assim, dá um recorte, cola de novo e dá um enter. Não adianta, vem aqui e faz, continua aí. Ó, qualquer coisa façam assim, ó. Ok, ó. O recorte e cola é uma dica boa, viu? É, rodou? Recorte e cola é uma dica boa. Funciona. Certo? Deve ser um bugzinho de leitura, alguma coisa assim. Qualquer coisa a gente pode mandar uma mensagem pro Sasha. Sasha é o cara que se importa. É sério, qualquer coisa você pode mandar uma mensagem. Depois eu vou mostrar o site. Gente, agora a coisa legal começa aí, né? A gente fala, é um saco ficar colocando, na SPSS é mais fácil, né? A gente coloca lá e tal, sai bonitinho o desenho e tal. Cada vez mais os estudos não apresentam o desenho, apresentam as tabelas, né? Então vocês vão ver que a maioria dos softwares que fazem isso de uma forma mais eficiente nem apresentam os desenhinhos, assim, certo? Mas eles dão resultados mais interessantes, as tabelas são bem mais explicativas, trazem bem mais informações, certo? Então, ok. Aqui nós temos então a relação dos itens com... Eu vou colocar isso um pouquinho para trás, tá? Para a gente ver melhor a tabelinha aqui. Então, ó, eu tenho a relação entre o item e o fator. Tá vendo? Que é pelo sinalzinho de aproximado. Certo? Depois eu tenho as relações entre os itens aqui. Certo? Então, onde eu vou para verificar essas coisas aqui? Em standard. Aqui, no primeiro, nesse primeiro standard eu tenho a primeira indicação de carga fatorial. Certo? E aqui tudo standardizado, eu tenho as cargas fatoriais. Certo? Então eu tenho a carga fatorial com o fator. O que eu preciso fazer? Copiar isso e aí montar uma tabelinha no Excel, assim. Certo? Então aqui, eu sei que o pH, né, é até o item 12, eu tenho a relação, eu tenho as cargas fatoriais dos itens do fator. Todas acima de 0,4 aqui. Tá. A primeira linha, o primeiro instante é o quê? Peraí. O LV? O LV é o quê? Ó, as cargas fatoriais são todos os estandardizados. Tá. Tá? Esse standard LV, eu não sei exatamente o que é, viu? Você pode ver que ele é um pouquinho maior do que o outro, né? Sim. Mas eu acho que aqui são... eu te dou essa resposta até o Tá. final Aí da... o AL lá. O AL, que são todas as covariâncias standardizadas em correlação, né? Então isso fica mais fácil da gente entender. E essas são as cargas fatoriais que a gente vai considerar. Ah, tá. E o último? O NOx. Tá. Eu tenho que olhar o AL. Isso. Certo? Eu já vejo aqui. Porque assim, igual eu falei pra vocês, isso daqui saiu semana passada. Eu não, assim, ainda não tem. Se você procurar uma ajudinha aqui, ó, ainda não tem o réu.
Tranquilo. implementado, tá vendo? De toda forma, o OL e o NOT acho que São próximos, são iguais. iguais. É, são iguais. Agora, olha que interessante. Porque aqui, vocês lembram que a primeira coisa que a gente olha na análise fatorial confirmatória é π quadrado e grau de liberdade e significância de π quadrado, certo? No mundo ideal, o que aconteceria? Essa matriz de correlação observada e teórica não teria diferença, o π quadrado daria não diferente, daria não significativo, ótimo. No entanto, isso não acontece quase nunca, né? Porque o π quadrado ele é influenciado pelo tamanho da amostra. O que a gente passa a fazer? A gente passa a verificar outros índices índices de ajuste, certo? E aí são todos aqueles índices que a gente vê na literatura aí, descritos na literatura, certo? Agora, uma coisa que vocês podem dar uma olhadinha aqui, ó, é o tipo de estimador que vocês estão utilizando. Ok? E aí vocês vão ver a diferença que dá quando a gente utiliza um tipo de estimador e um outro tipo de estimador. Certo? Então, esse estimador, vamos aqui em opções, e aí a gente vê o estimador que a gente está usando. Esse estimador automático, ele usa Maximum Likelihood. Né? O que esse tipo de estimador faz? Ele usa análise de Pearson, correlação de Pearson. Certo? Então, se nós olharmos lá para os nossos índices de ajustes, eles são mais ou menos, né? A gente espera esses índices acima de 0,9. Bom seria acima de 95. Vocês lembram disso, assim, de análise fatorial confirmatória? Então tá, CFI, TLI, NNFI, esses índices a gente espera acima de 95. Certo? Oi? No meu não apareceram essas outras. Então, não apareceu porque você não pediu aqui, ó. Ah, tá. Então você vai em estatísticas, aí você vai pedir adicional fit measure, okay? Índices de ajuste adicionais na medida, né? E aí vão aparecer, certo? Aí, ó, agora a gente vai mudar, e aí tem vários índices de ajuste, vários estimadores aqui, né? A gente vai mudar para um estimador que considera uma análise policólica, ao invés de uma correlação de Pearson, certo? Vejam a diferença que vai dar. A policólica é esse último? É esse último, BWLS. Quando eu esquecer, onde é que eu descubro? Onde você descobre? Então. Não, é porque, né? Vai que, Sim, né? é porque assim, a gente sabe por conta das literaturas, né? Depois eu posso passar um artigo para vocês com cada um desses estimadores, mostrando a diferença entre eles. Não, e também assim, por exemplo, o que é DHWS? Esse é um tipo de estimador, né? Esse é um. Aí, o nome inteiro, o que é? o nome inteiro e o que é. Certo? Olha a diferença que dá. Certo? Se nós tínhamos lá ponto 9, agora nós temos ponto 98. Passou de um ajuste adequado para um ajuste muito bom. Então por que a gente usa isso, né? Por que dá isso? Porque nós temos agora um tipo de correlação que é adequado ao tipo de item que a gente tem, que é o item ordinal, né? Então significa que o negócio facilita a nossa vida ou rouba na brincadeira? Não é que rouba na brincadeira. O que acontece é que a correlação de Pearson ela não é adequada. Ela usa as nossas variáveis de 5 pontos como se fosse uma variável contínua. Por isso que ela diminui o nível de ajuste dos nossos modelos. Certo? E isso não significa que um excelente índice Na correlação é ruim. Não. O que acontece normalmente é que a correlação de Pearson ela penaliza os nossos modelos. Se você tem um bom índice de ajuste lá, não tem nenhum problema de você ter publicado com isso, né? Isso não está dizendo que seus resultados são ruins. Está dizendo que talvez poderia ter sido um resultado ainda um pouco mais... Então ele sempre melhora. Sempre melhora, porque ele é ajustado ao tipo de variável que a gente usa, né? Mas hoje, não se considera equivocável usar, por exemplo, a correlação de Pearson? Então, por que considera equivocado? Ordinal? Isso. Se considera equivocado porque você, assim, como eu posso dizer? Você está usando a concepção errada das variáveis que você tem. É o que ele assume para poder fazer a correlação de Pearson é diferente do que diferente, assume. entende? Mas isso para análise fatorial. Para análise fatorial. Quando você vai trabalhar com escala... Então, isso é uma coisa interessante, né? Eu pego e faço daqui quando eu estou trabalhando no nível dos itens. À medida que eu vou trabalhar no nível da escala, que eu somei os itens, aí eu tenho que trabalhar com
Pearson, porque eu estou assumindo que as diferentes... agora eu tenho diferentes pontos no contínuo, né? Eu transformo de uma escala ordinal para uma escala artificialmente contínua. Tanto se eu utilizar a escala contínua ou se eu utilizar a média dos itens também. Isso, também. Porque daí eu não tenho mais uma escala ordinal, né? Você tem os pontos quebrados e tal. Ele pode ir de 0 a x, dependendo da quantidade de pontos que ele dá em cada Isso. item. Porque quando você trabalha com escala ordinal, ele trabalha como se fosse um símbolo, né? Sim. Imagina que você tem um monte de frações, como que vai dar cada símbolo? Né? Aí fica assim, aí não dá. Certo? Então essas concepções a gente precisa entender. Porque se você coloca lá, o software roda. Pode ser que demore um monte, mas roda, sabe? E aí a gente precisa só entender essas Então, em coisas. nenhum momento aqui a gente pode usar para score. Para score não. Para score aí é outra coisa. Porque nós estamos usando para fatores que também, de alguma maneira, tem uma variação no original, mas ele próprio avaliou esses fatores. Não estamos partindo dos valores. Ele está fazendo correlação entre os itens, né? O fator é sempre uma coisa teórica. Entende? É claro, a gente fala assim, isso aqui é a relação do item com o fator, mas são sempre perspectiva teórica essa relação, né? O que ele está trabalhando é no nível dos itens. Ele não está relacionando fator com fator nenhum. Com fator não. Certo? Mesmo que ele... É claro que ele vai fazer a relação entre os fatores, certo? Mas aí ele ainda está trabalhando no nível dos itens, né? Ele não está trabalhando com o score total. É isso que eu queria entender. Certo? Quando eu for fazer uma análise de fatores, eu já tenho, já está ok, já tenho a estrutura fatorial toda, eu vou correlacionar fatores, Isso. aí eu posso usar o... Aí você vai usar Pearson ou Spearman, dependendo se você tem aderência à normalidade ou não, né? Certo? Mas aí, por exemplo, é outro tipo de estudo. Aí você vai trabalhar com relação com variável externa e não mais com a estrutura interna da escala. Sim. Certo? Ok? Aí vocês falam assim, ah, tudo bem, aqui legal, eu tenho aqui alternativas que o SPSS não me dá, né? Isso aqui é fácil de você transportar para outro lugar. Você só copiar, colocar no Word, que sai lá bonitinho do jeito que está aqui. E uma coisa interessante é que vocês podem adicionar nota, né? Então, quando vocês estão fazendo, vocês podem falar, ah, eu não sei o que eu vou fazer aqui. Você escreve, se vocês quiserem fazer anotações aqui do que eu estou falando, vocês podem adicionar nota e aí vocês vão escrevendo o que vocês quiserem aqui. Certo? Isso fica depois na hora que vocês colarem. Ok, vocês levam lá E pro... para guardar eu tenho que colar um a um. Você pode salvar. Resultado. Você pode salvar isso aqui como resultado, ou você pode fazer tudo e depois você vem aqui em cima e cola. Aqui em cima você vai colar tudo de novo. Ah, tá. Aqui, ó, resultados. Aí você cola tudo de uma vez. Certo? E aí você pode ir removendo um a um também, né? Se você, não quero colocar isso aqui, você remove um a um, para depois você resolve e você quer levar para algum outro aqui. Certo? Relativamente fácil, assim, né? Agora, mais interessante do que isso são as possibilidades que esse software nos dá. Então, quais são uma das possibilidades que a gente faz? Verificar a invariância de parâmetros, né? Então, eu quero comparar um grupo com o outro, eu quero ver se o modelo fatorial é invariante entre diferentes grupos. Ok? Aqui eu não quero saber se tem diferenças de média entre os grupos, não é isso. Eu quero saber se o modelo é invariante, né? Então, assim, o que é isso? Eu controlo pelo nível, como se fosse assim, eu pego pessoas que estão no mesmo nível e eu vejo se as respostas delas são equivalentes são equivalentes entre elas. Eu estou controlando o nível de habilidade dos sujeitos. Certo? Isso é uma coisa importante, porque assim, eu quero saber se a relação... Eu estou trabalhando, como a gente falou na semana passada, né? Eu não estou trabalhando com medida direta. Eu estou trabalhando com medida indireta. Certo? Então, eu estou trabalhando nesse nível aqui, ó, observado, para inferir variável latente. Certo? A partir dos resultados sujeitos nisso aqui, eu infiro isso daqui. Ok? Então, qual que é um conceito importante? Que os grupos que eu estou comparando, eles tenham a mesma relação entre as variáveis observadas com a variável latente. Se para os grupos diferenciam a forma como essa relação acontece, não tem como comparar eles dois. Fica claro isso? Posso chegar um exemplo? Não é muito psicológico, talvez depois eu chegue no psicológico. Quando a gente olha para uma criança jovem, a gente pode olhar e dizer, aquela criança está com uns 2 anos. Sim. Uma coisa que a gente está olhando são várias coisas, mas uma é a altura. Sim.
Porque crianças, bebês têm uma certa altura invariante, né? Com certa variação, mas muito próximo entre eles. De um ano de uma outra altura, de 2 anos de outra altura. Então a gente consegue ver que todas as crianças de 2 anos têm uma altura maior do que homem. Todos de homem, não todos, mas quase todos. Todos de homem têm altura maior que 0. Então, essa invariância de diferente altura Sim. me permita inferir. Comparar uma criança, te permite fazer essa inferência. Eu acho que essa criança tem 1, eu acho que essa criança tem 2. Agora vamos supor que você veio aqui em São Carlos e aí tem uma amostra de crianças que é muito maior do que as crianças em todos os lugares. Certo? Aí, você pega as crianças de 2 anos dessa amostra. Você vai falar assim, qual que seria a ideia da invariância? Vou pegar as crianças de 2 anos, os diferentes grupos, e a altura delas não vão mudar. A esses que têm mais comida em casa e esses que têm menos. Isso. Ok. Os que têm mais comida em casa e os que têm menos. Aqui você está trabalhando com 2 grupos diferentes. Aí você vai pegar a altura dele e você vai ver se isso muda. E esses de 2 anos são sempre menorzinhos porque eles não têm tanto comida. E esses de 2 anos são sempre maiorzinhos porque eles têm mais comida. Exatamente. O que está acontecendo? Você não pode inferir pelo seu olhar. Simplesmente porque tem uma variável externa que é externa à idade que está influenciando as diferenças de altura. Ficou claro? E quando você chega num subgrupo que todo Tem mundo umas está idêntico, assim ali. quando você tem um subgrupo que todo mundo realmente foi idêntico, você Isso. explicou tudo. Aí você pode comparar esses 2 grupos. Ok? A gente vai já, por exemplo, psicológico. Faz de conta que a altura é uma variável latente. Ok? E a gente infere a altura pela idade das crianças, a variável observada. Certo? E aí eu pego lá então crianças de diferentes idades, falo, olha, tá vendo que meninos e meninas até certa idade dá para comparar, dá para falar assim, a idade deles, e aí eu consigo inferir como vai ser a altura deles. A altura é a variável latente, né? E aí só que tem 2 grupos aqui entre as meninas e 2 grupos entre os meninos, que tem comida em casa e que não tem comida em casa. Esses 2 grupos eu não posso fazer essa inferência tão diretamente. Por quê? Porque tem uma terceira variável externa a isso tudo que influencia. Aí eu falo, como que eu posso comparar essas crianças só pela idade? E falar que elas vão ter a mesma altura? Não dá, porque tem uma outra variável influenciando. Essa é a ideia da invariância. Entendeu? Então eu não posso comparar crianças que têm comida em casa e que não têm comida em casa em relação ao tempo de idade e altura. Ou, por exemplo, talvez mais, todos têm comida, se não está